Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele, sócia da editora, e hoje conto aqui com a presença do Jefferson para a gente trazer assuntos dos mais variados para vocês, né, Jeff? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Gisele? Sejam bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Hoje estamos aqui com um assunto bem interessante, né, Gisele? Estamos, na realidade, vindo de uma sequência de lives para você que já tem o seu livro escrito, ou você que pensa em escrever o seu livro e às vezes não escreve seu livro porque acha que não tem budget, não tem dinheiro suficiente para imprimir o livro, né? Essas lives, elas estão chegando justamente, a gente está apresentando essas lives para que você não tenha mais aquela desculpa de dizer assim, não escrevo porque eu não tenho dinheiro mais para publicar o livro, né, Gisele? Exatamente, né? Então a gente está aproveitando a onda que está tendo dos projetos culturais e tudo mais, né? E trazendo algumas dicas para você, escritor, poder buscar esses patrocínios, poder buscar esses incentivos da melhor forma possível, né? Exatamente. E você não precisa também achar que precisa ganhar na loteria, né? Se você fizer um projeto bem elaborado, tiver com fugiu a palavra, com contrapartidas bem essenciais, como a gente falou na live de semana passada, tendo dinheiro, tendo público, né, e agora buscando esse recurso junto aos projetos culturais, você não tem mais desculpa para fazer, né? E a live de hoje nós vamos dar essa chave do cofre para que você possa se tornar escritor da sua própria história e, claro, né, publicando e fazendo aí ações culturais para que o seu livro, além de você ter ele publicado, ele fique conhecido pela comunidade local ou, de repente, a região, quem sabe, estado, e, por que não, nível Brasil, né, Gisele? Exatamente. A gente vai trazer para vocês uma verdade, né? Hoje existe dinheiro parado nas empresas, em algumas empresas, existe dinheiro parado até no governo que pode servir para financiar o seu projeto. Né? O seu projeto de livro, o seu projeto de contação de história, o seu projeto. Às vezes você tem um bom livro, quer transformar ele num audiolivro e não tem verba para poder fazer isso. Então, assim, para você dar mais acessibilidade para o seu material também, então a gente vai trazer alguns pontos que você pode usar ao longo dessa live. Então, eu recomendo que você fique até o final, porque a gente traz informações do início até o final da live. Então, eu recomendo que você fique até o final dessa live, até o final desse vídeo, se você estiver assistindo gravado, e com papel e caneta na mão para poder fazer as anotações de vocês, né? Exatamente, né? E aí a gente, já que você falou que o pessoal ficar até o final da live, o bloco 4, nós vamos revelar o erro burocrático que faz 90% dos autores perderem verbas já aprovadas. Então fique aqui com a gente, porque essa live realmente ela está interessante, ela é para você que tem o desejo de escrever a sua história, que tem o desejo de mostrar o seu livro para o mundo, e você não pode perder. Fica com a gente aqui até o final, porque nós vamos revelar muitas dicas para que você possa, sim, ter o seu livro publicado e financiado através de projetos culturais. E como o Jeff falou de blocos, a gente vai começar então agora pelo bloco 1, né? Vamos falar com vocês sobre editais públicos, dinheiro diretamente do governo para uma conta específica que pode patrocinar e financiar o seu projeto. Então, é você ter o governo como seu patrocinador, né? Então, quando a gente fala de governo como seu patrocinador, a gente está falando de fomento direto. É diferente de projetos de captação. Projeto de captação, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, né? Mas projeto de captação basicamente você recebe uma autorização e bate na porta das empresas para que elas patrocinem o seu projeto. Já os editais públicos de fomento direto, eles são editais onde já tem uma verba destinada e caso o seu projeto seja aprovado, como é que eu aprovo? Espera que a gente já vai falar. Né? Então, o seu projeto ele sendo aprovado, essa verba vem para essa conta específica que ela é aberta para o projeto,
Isso é muito importante deixar claro, é uma conta específica aberta para o projeto. E aí esse dinheiro vem e você pode usar para financiar o seu projeto, né? Então, o Estado, ele faz uma curatela dos talentos que tem disponíveis, que se inscrevem através desses editais, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, você cumprindo todos os requisitos, fazendo um bom projeto, trazendo uma boa contrapartida social, obviamente, né, que como você tem o Estado como teu patrocinador, existem algumas contrapartidas que você vai ter que é, dar para que você também, para que existe um benefício dos dois lados, né? Que seja uma via de mão dupla, né? E aí você, como a Gisele falou aqui, você passa por uma banca que é uma curadoria, né? Para que você possa ter o seu projeto aprovado ou não, né? E aí fica com a gente aqui até o final, porque é muito importante que você entenda as dicas e os insights para que a gente vai passar aqui para você, para que você tenha realmente sucesso no seu projeto cultural, né? Existem hoje muitos profissionais de produtores culturais, vamos colocar assim, que trabalham com isso, né? E é importante, né? Caso você queira trabalhar com um produtor cultural, queira que ele faça, porque ou você não tem tanta expertise, ou porque você não tem tanto tempo para estar acompanhando, mas que você saiba o que você pode e como você pode conversar com esse produtor cultural para saber se o projeto ele está dentro dos caminhos viáveis para que entre na curadoria do governo e principalmente para que ele seja aprovado, né, Gisele? Exatamente, né? Então, assim, o primeiro ponto que é de suma importância quando você vai ler um edital de fomento é exatamente esse. Ler com atenção o edital, ver tudo o que ele pede, ver tudo o que ele permite. Existem editais, pessoal, que eles cobram como um ponto obrigatório, por exemplo. Vou citar, a gente está hoje em 16 de abril de 2026 e está rolando em Santa Catarina um edital do Circuito Catarinense de Cultura. E dentro deste edital é obrigatório ações de acessibilidade. E eles deixam claro no edital, por exemplo, que para ações culturais, vamos trazer para a nossa situação, que eu vou apresentar como uma ação do meu projeto editorial, do meu projeto cultural para literatura, que eu vou fazer o livro do zero, ele me permite isso, que eu faça o livro do total zero, que eu desenvolva todo o projeto do livro, que eu faça a impressão desse livro e eu posso colocar lá dentro o lançamento do livro, ou uma contação de história. Não vale, e isso está bem claro no edital, não vale como um ponto de acessibilidade ou para que eu possa dizer que eu estou buscando acessibilidade, não conta, por exemplo, o acesso do local. Isso já é obrigatório, isso é implícito. Que o local onde eu for fazer a minha ação tenha acesso a toda a população, seja ela uma pessoa com deficiência ou seja ela uma pessoa sem deficiência. O que é o diferencial nessas horas e a obrigatoriedade da inclusão da inclusão e acessibilidade? É você contratar um intérprete de Libras, por exemplo, se você for fazer uma contação de história, você ter a disponibilidade de Libras, você ter a disponibilidade de audiodescrição numa situação de contação de histórias, que é um projeto dentro da literatura. Se você for só fazer a produção do livro, que o edital permite, a contrapartida, eles mesmos já orientam dentro do edital, que a contrapartida tem que ser algum meio de que a população tenha acessibilidade para a sua obra publicada. Então, assim, eu posso pensar o quê? Posso pensar nas pessoas com baixa visão, fazer letras maiores, com mais espaçamento. Ou eu posso já deixar previsto no projeto que assim que o livro estiver pronto, eu vá fazer uma versão em áudio desse livro. Então, é uma coisa que a gente pode sim colocar e é importante ler o edital. Tem editais de fomento que fazem com que você obrigatoriamente distribua o objeto desse edital. Distribuição gratuita do objeto desse edital. Existem editais de fomento que eles permitem que você faça a distribuição de um percentual
e o outro percentual ele possa ser usado para gerar renda de alguma forma. Mas tudo isso vai estar onde? Vai estar dentro do texto do edital, que deve ser lido assim com muita atenção, com muita calma, marcando, riscando. Então, assim, ó, gente, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês imprimam o edital. Ah, ele tem 40 folhas. Não faz mal que ele tem 40 folhas. Imprima o edital, leia com muita atenção, releia, pegue todos os pontos, porque ele te mostra certinho como é que você tem que escrever o seu projeto. Né, Jeff? Exatamente, né? A Gisele comentou aqui da nossa cidade, né? Do nosso estado de Santa Catarina, por exemplo, que tem aí o Circuito Catarinense de Cultura, de cultura. E aí a gente olha hoje, né? E é importante você estar acompanhando, porque existem outras a nível Brasil, né? Outras leis muito importantes, que é Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, né? Para você ter uma ideia, essas duas leis de fomento à cultura, elas são a nível nacional, mas a gestão ela é feita a nível municipal, ou seja, o governo federal repassa o verba para o governo do estado, que repassa para os municípios. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente está no biennário, né? No biennário 2024 2026. Nos próximos 2 anos vão estar acontecendo essas leis, né? Esses projetos de incentivo à cultura. Por exemplo, na cidade de Blumenau, a Secretaria da Cultura aqui liberou no site da prefeitura dizendo que agora está previsto para o final de abril a liberação de 4 projetos de incentivo à cultura. E aí, claro, né, quando a gente fala de incentivo à cultura, você tem que olhar se esses projetos se encaixam dentro, se eles fomentam a escrita. Muito provavelmente sim, mas você tem que estar acompanhando diariamente os diários oficiais e a comunicação das secretarias de culturas da sua cidade. Estou citando aqui Blumenau, mas se você está em Recife, dê uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que trabalha isso. Se você está em São Paulo, da mesma forma. Como eu disse no início da minha fala aqui agora, o projeto é em âmbito nacional, mas quem gerencia a verba desse fomento são as secretarias de cultura de cada cidade. Não sei, aqui no nosso estado, na nossa região, se fala Secretaria da Cultura, mas talvez em São Paulo tenha um outro nome. São os departamentos dentro da prefeitura que trabalham com incentivo à cultura, que trabalham com o lado cultural da cidade, digamos assim, né, Gisele? Exatamente, né? Então, assim, como já falou, a chave do sucesso para um fomento, para um edital público de fomento, é realmente você acompanhar diário oficial, acompanhar a página da Secretaria de Cultura, acompanhar a página do Instagram da Secretaria de Cultura, as redes sociais, tudo. Entrar nas setoriais de cultura que deve ter dentro da cidade de vocês, né? Que tem os comitês de cultura, Gente, aqui em Blumenau é CMPC, Comitê Municipal. Comitê Municipal de Cultura, eu acho que é. Né? Então, a Comissão Municipal de Cultura ou algo do gênero. Então, assim, existem as setoriais, né? Por exemplo, nós participamos da setorial do livro, da setorial de literatura, e a gente consegue acompanhar bastante novidades, né? A gente está aqui com o Vinícius falando que ele está com o livro pronto, revisado, quase diagramado, né? E que ele quer tentar publicar esse ano. Então, assim, Vinícius, um conselho que a gente te dá: aproveite, dá uma olhada na tua cidade, na tua região, porque é como a gente falou, tá abrindo. O mês de abril é o mês de abertura de editais, então tá abrindo assim, ó, muito edital que às vezes pode ajudar para que você possa realmente publicar esse livro, né? E o que é importante a gente saber? Que esse dinheiro que vem através do edital de fomento, ele não é um empréstimo. Você não vai pegar esse dinheiro, usar e depois ter que devolver ele para o governo. Ele é uma verba de fomento, ele vem para que você possa aplicar. Mas você vai ter que prestar conta de cada centavo gasto neste projeto. Então, você vai ter que pegar o que você apresentou de orçamento vai ter que ser cumprido, você vai ter que prestar contas, então você vai ter que apresentar
comprovantes, notas fiscais, recibos. Nenhum centavo deve sair dessa conta sem ter uma comprovação, porque depois você vai anexar tudo isso ao documento que você vai apresentar na prestação de contas. Por que isso? Porque você mostra que você está sendo transparente com o dinheiro que você recebeu. E aí, então, gente, você pode, isso conta pontos intrinsecamente para quando você aplicar outros projetos. Porque se você não prestar conta corretamente, você, aí sim, aí você Alô, alô, Gisele, acho que caiu. uma... Voltamos, né? Voltamos. Eu estava falando sobre prestação de contas, tá? Então, pessoal, assim, ó, é prestar conta de cada centavo, porque se você não prestar conta corretamente, o seu CPF, ou então se você estiver investindo com a sua empresa, o seu CNPJ fica, vamos dizer assim, marcado, que você não é um bom prestador de contas, né? Então, e se sobrar dinheiro na conta, gente, não tentem arranjar maracutaia para tentar embolsar o dinheiro. Não, devolvam. E tá tudo bem. Devolvam para a Secretaria de Cultura, devolvam para a Secretaria de Estado, dependendo de quem de quem está fomentando essa lei de incentivo, né, Jeff? E é muito importante, né, Gisele, como você falou, de que isso soma pontos para os próximos projetos culturais que você faz, vale muito a pena você investir em uma contabilidade, pagar uma contabilidade para fazer essa prestação de contas, né? Porque se você pode pegar destinar parte da verba desse projeto que você tem para pagar uma contabilidade. Então, por que você não contrataria alguém que vai fazer a prestação de contas corretamente para que você não tenha problemas, né? E um outro aspecto muito importante aqui é o seguinte, é você entender que você não pode nem adiantar dinheiro da sua conta privada para depois devolver para ela, né? O que eu quero dizer com isso aqui? Para a gente fechar esse bloco aqui, é que você tem toda a movimentação de dinheiro, criada uma conta específica para o projeto e toda a entrada dessa verba que for aprovada para o seu projeto, ela entra nessa conta e toda a saída ela tem que estar justificada. Você não pode, por exemplo, mas eu paguei um fornecedor com meu dinheiro, adiantei esse dinheiro e agora estou devolvendo para minha conta. Não, você tem que ter a prestação de conta certinha. Você tem que realizar o pagamento na data que acontecer após a entrada desse dinheiro na conta e a nota, o recibo, tem que ser da data igual ou maior do dinheiro entrado em caixa. Então, tome muito cuidado, gente. São dois pontos muito importantes. A gente recomenda muito os nossos escritores a fazer isso. Por quê? Porque, como muito bem colocado pela Gisele, você pode, por uma falha de um recibo, ficar com o seu CNPJ ou seu CPF manchado e nunca mais poder estar utilizando desse benefício que o governo libera todos os anos, né, Gisele? Exatamente. E antes da gente passar para o próximo bloco, eu só vou responder a pergunta do Vinícius aqui, porque ela diz respeito ao que a gente está falando aqui, né? Ele traz a situação, né? Que ele é PCD, e será que tem cotas de ajuda? Então, vamos lá, Vinícius. Sim, a grande maioria dos projetos de fomento e até outros tipos de editais, eles têm sim cotas, geralmente cotas para PCD. Vou falar do que a gente está acompanhando agora, mais recentemente. A gente está com o Comitê Catarinense de Cultura, tem cota para PCD, povos indígenas e pessoas negras, se eu não me engano. Tá? Posso ter escorregado em alguma coisa, mas se eu não me engano, são essas três populações que têm cota. Tá? É pessoas negras, PCD e população indígena. A grande maioria dos projetos que estão saindo, elas estão saindo com cotas principalmente para PCD e população indígena. Esses dois públicos, eles estão sendo geralmente abarcados pelos editais através de cotas. Meu Deus, a memória está ruim hoje. Mas tudo bem. Então, assim, tem sim. O que é importante é ler o edital.
Até porque, assim, ó, quem entra no regime de cota no edital, geralmente é o que acontece. Se o projeto dele não for contemplado dentro das cotas, ele passa a ser avaliado dentro do público geral, tá? Porque as cotas, geralmente, vamos dizer assim, tem 5 vagas para um projeto. 2 vagas são para cotas. E as outras 3 são para o público geral. Então, eles avaliam, se você não passar pelas cotas nessas 2 vagas que tem disponíveis, você passa a concorrer com o público geral também. Então, você não deixa de concorrer com o público geral se você não tiver passado, não é exclusividade só para as cotas, tá? Mas para PCD, assim, geralmente tem. E assim, né? E, Gisele, já passando para o próximo bloco, né? Uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: se eu quiser fazer uma tiragem de 5.000 exemplares e fazer uma editoria nacional, eu consigo usar essa verba desses projetos de fomento à cultura, sendo que elas são gerenciadas pelos municípios? Então, a minha resposta é sim, você pode começar o seu projeto através de um edital de fomento, então você pode trabalhar a criação do seu livro, e aí a gente vem para o nosso pulo do gato, que é a Lei Rouanet, ou no caso em Santa Catarina é a PIC, mas em São Paulo acho que também tem um projeto de incentivo, que são os projetos de incentivo fiscal. Qual é a diferença de uma Lei Rouanet, de uma lei de incentivo fiscal, para um edital público de fomento? É que no edital público de fomento o dinheiro está na tua mão. O dinheiro vem, o governo destina aquele dinheiro para você. Já na lei de incentivo fiscal, você aprova o seu projeto, você ganha uma carta de recomendação de que você tem um projeto aprovado com o número do seu projeto, o número de conta bancária, tudo que o governo abre no seu nome. E aí você tem que buscar, né? Você recebe uma autorização para captar dinheiro. E esse dinheiro, então, ele vai ser a população, a gente, através dessa carta, as empresas, elas têm autorização de repassar para um projeto cultural uma parte do dinheiro que ela deveria em impostos, né? Qual é o imposto? Vai depender de qual é a lei de incentivo que você qual é a lei de incentivo fiscal que você está buscando. O Vinícius está falando que ele é de Minas Gerais, vai dar uma olhada. Dá uma olhada sim, tá, Vinícius? Porque toda cidade tem, todo município tem. Tem projeto rolando em Minas Gerais, tá? Tem bastante projeto rolando em Minas Gerais, em várias cidades de Minas Gerais, tá? Pode dar uma olhadinha que tem. Então, e aí, assim, vamos lá. Falando um pouquinho dessa questão da Lei Rouanet, né, pessoal? A Gisele falou, né, que a diferença, né, é que você recebe uma autorização para captar. E aqui daí tem uma outra questão que é muito importante, né, Gisele? Aquela questão dos 20%, né? Você precisa captar 20% da verba do projeto para que haja uma nova avaliação do projeto, né? Quer explicar um pouquinho mais sobre isso? Acho que a Gisele caiu. Uma questão de avaliação de projeto. Então, vamos lá. Como é que funciona a Lei Rouanet, pessoal? Eu tô aqui. Voltei? Uhum. Você me enxerga? Você me vê, João, Jeff? Estou te ouvindo, sim. Então tá, vamos lá. Então, assim, como é que funciona a Lei Rouanet, pessoal? É uma mística que o pessoal acha que o governo dá dinheiro. Não, o governo não dá dinheiro na Lei Rouanet. Você, como eu falei antes, você recebe uma autorização para fazer a captação. De que forma que as empresas elas vão aceitar te ajudar? Primeiro que você tem que encontrar, através da Lei Rouanet, você tem que encontrar empresas de lucro real, que são empresas maiores. E você tem que trazer alguma vantagem, né? Quando você vai apresentar esse projeto para a empresa, você tem que pensar que assim, é uma relação de ganha-ganha. Quando a gente vê uma empresa grande patrocinando um grande festival, patrocinando Feira do Livro, patrocinando museus, espetáculos e tudo mais, né? Seja espetáculo de música, seja espetáculo de dança ou de teatro, é por quê? Porque essa empresa ela está recebendo visibilidade. Então, por isso que a gente vê esse pessoal ter tanta facilidade na captação de verbas através de Lei Rouanet. Mas assim, então tá, eu quero fazer um livro e eu não posso, então, nem pensar na Lei Rouanet. Não, você pode. Só que você tem que ser esperto em pensar o quê? Como é que você vai conseguir agregar alguma coisa para esta empresa para quem você está pedindo esse suporte, esse apoio?
A live que a gente fez na semana passada, se você abrir lá na abinha lá de ao vivo, se você olhar, a gente deu várias ideias diferentes, né, para você pensar fora da caixinha na hora de você oferecer uma contrapartida para uma empresa. Dependendo do livro que você está escrevendo, pode ser uma palestra motivacional para os funcionários. Você pode trabalhar o marketing dessa empresa como uma empresa amiga da cultura, como uma empresa que fomenta a cultura, uma empresa que apoia a causa da qual se trata o seu livro. Ou você pode oferecer para essa empresa, dependendo de que tipo de escritor você uma oficina, né? A NR1 está aí, a NR1 que é para a saúde mental do trabalhador. Oferecer para essa empresa uma oficina de escrita para que ele possa colocar no papel o que angustia, as coisas que ele tem, que ele sente de angústia, transformar isso num texto, transformar isso em contos que ele pode levar para frente ou não, também é um projeto, entendeu? É uma contrapartida valiosa para a empresa. Você oferecer alguma coisa que possa trabalhar uma NR1, que possa trabalhar uma ODS, que possa trabalhar alguma coisa que ele precise para um selo ESG, que você ofereça, sei lá, para uma empresa de papel, que você está usando o papel deles para imprimir o livro, então o papel está sendo bem aproveitado. Você anunciar que o livro está sendo impresso num tamanho que tenha o melhor aproveitamento do papel, para que essa empresa não tenha, para que não tenha desperdício. Então, entendeu? Você tem várias coisas que fogem de só ter o logo da empresa atrás do seu livro. Então, eu diria para você, né, Gisele, que a live de semana passada ela tá muito boa. Então, gente, tudo que a Gisele está falando aqui, a gente comentou lá bem detalhado. Então, depois dessa live que você está assistindo ao vivo, se você estiver assistindo gravada, dá uma olhadinha, vai lá nas abas ao vivo e dá uma olhada, porque a gente trouxe muitas dicas de como você pode fazer com que as empresas elas acreditem nessa contrapartida que você tem, né? E aí a gente também tem aquela questão do perfil do livro, né? O que as empresas buscam, né? Na questão do livro. A Gisele falou dessa questão do selo, ECG, do selo, dependendo do livro que você vai falar, se a empresa é uma amiga do meio ambiente, enfim, você tem que ter obras com apelo visual e impacto social. Você tem que mostrar através do livro que a empresa que está patrocinando a sua obra, o seu projeto, ela é amiga, ela se importa com a cultura, ela gosta de trabalhar com o impacto social, o impacto através da cultura. Então, assim, você vê hoje muitas empresas trabalhando, patrocinando eventos por conta dessas questões, né? Ninguém vai patrocinar um projeto, mesmo que seja com essa questão da Lei Rouanet, que a Gisele explicou aqui no começo desse bloco, sobre, digamos assim, mesmo que seja ela para repassar o imposto direto para o seu projeto cultural, entenda o seguinte: é óbvio que a empresa ela quer fomentar a cultura, ela quer ajudar a comunidade, ela quer ter um impacto social melhor, deixar esse dinheiro mais próximo na comunidade, na sua região, na cidade, no estado, mas também é necessário que você também não entenda que assim, é um governo, um dinheiro que a empresa daria para o governo, ela está dando para mim. Não tem essa mentalidade. Busque realmente uma parceria do ganha-ganha, aonde você vai ser beneficiado com o patrocínio dessa verba que a empresa vai estar aprovando para você, e a empresa vai estar sendo beneficiada por quê? Para que você fomente, apresente ela de uma outra forma, mostre através de um selo, mostre através de uma contrapartida boa, que beneficie tanto você quanto a empresa, né? Mostre que a empresa realmente se importa com o incentivo à cultura, né, Gisele? Exatamente, né? E aí vem um porém, né? Que muita gente confunde o incentivo fiscal com patrocínio direto, né? E é isso que a gente vai falar agora para vocês, né? A gente estava falando sobre incentivo fiscal, dizendo que esse incentivo fiscal é um dinheiro que já ia sair da empresa,
Vamos deixar isso muito claro. É um dinheiro que já ia sair da empresa através do imposto. Então, aqui em Santa Catarina pode ser tanto trabalhado lei Rouanet para empresas maiores, para empresas um pouco menores, tem uma lei estadual que trabalha o ICMS. Mas nada impede que você também não possa bater na porta das empresas e pedir o patrocínio direto, né? Qual é a diferença de uma para outra? O incentivo fiscal é um dinheiro que já ia sair. Então, é um dinheiro que essa empresa ela deveria pagar para o governo através dos seus impostos. Já o patrocínio direto é um dinheiro que vai sair do lucro da empresa. Então, assim, é menos burocrático? É menos burocrático. Os contratos são mais rápidos? Sim, são mais rápidos. Só que, geralmente, é uma verba que a gente consegue menor. Então, ela é ideal para quê? Para projetos que são mais ágeis, projetos que são mais rápidos, projetos que não demandam de um patrocínio, de uma verba muito alta para poder funcionar, né, Jeff? Exatamente, né? Você precisa entender aonde você quer encaixar o seu projeto, né, sua cultura, para que também não gere uma expectativa frustrada, né? Por exemplo, a Lei Rouanet ela é muito boa, só que ela tem um tempo de captação que talvez você não tenha. Já essa lei de patrocínio direto, onde a burocracia é menor do que uma lei Rouanet, faz com que você agilize o seu projeto, mas também, como é tirado diretamente do lucro da empresa, talvez você não tenha tanto... não vai ser um projeto com um valor tão grande, digamos assim, né? Existem os prós e contras do patrocínio direto e do incentivo fiscal, né? Você precisa avaliar qual é a tua expectativa, qual é o objetivo, qual é o impacto que você quer ter com o projeto da sua obra, para entender qual é o momento, o que você quer. Você quer algo mais ágil com uma verba menor, ou você quer algo um pouco mais burocrático, onde você vai ter que trabalhar para buscar essa captação e que você tenha um valor um pouquinho maior para poder atingir mais pessoas, ter um projeto que tenha um impacto social maior, né, Gisele? Exatamente, assim, é uma das grandes diferenças de quando você usa uma lei de incentivo fiscal ou quando você busca um patrocínio direto, é para quem você vai prestar conta, para quem você vai prestar para quem... Eita, travei? Voltei? Voltei. Para quem você vai prestar contas, né? Então, enquanto nas leis de incentivo fiscal você vai prestar contas para o Ministério, quando você busca o patrocínio direto, você vai, de certa forma, prestar contas para a empresa que topou te patrocinar. Então, você vai convidar essa empresa para o lançamento do seu livro, você vai presentear a empresa com uma versão, com uma dedicatória especial, você vai trazer representantes da empresa nas ações que você vai tomar com o seu projeto. O que é importante, né? Você cuidar com essa questão do risco do amadorismo, né? Não é porque você conseguiu o patrocínio direto, que você, teoricamente, não precisa prestar contas através de um projeto, para ministério, para isso, para aquilo, que você vai deixar os seus recibos, os seus comprovantes de lado. Mesmo que seja um patrocínio direto, que a empresa foi lá e aportou dinheiro na tua mão, que foi muito mais rápido e tudo mais, gente, é importante que vocês mantenham as notas, que vocês mantenham os registros contábeis do seu projeto de forma em ordem absoluta, tá? Por quê? Porque em algum momento alguém vai cobrar essa conta, em algum momento alguém pode aparecer e cobrar como é que foi gasto esse dinheiro, né? Entenda, se você está pedindo dinheiro para um projeto, você vai usar esse dinheiro para este projeto. Isso é muito importante que vocês tenham de forma muito clara, né? Não é porque eu peguei o dinheiro, porque eu recebi o dinheiro do projeto que, putz, estragou o meu carro, eu vou lá pagar o meu carro. Não, gente, não é. A menos que o conserto do carro esteja previsto no projeto. Mas se ele não está previsto no orçamento do projeto, é uma conta que não pode aparecer, que ele não tem nada a ver, né? É desvio, né? Então, pessoal, é muito importante, né, que... na semana passada eu estava participando de uma reunião de um grupo de empresários e eu fiz essa pergunta, né? O que você, como empresário...
gostaria de receber como contrapartida social, né? De contrapartida, se você financiasse um livro. Olha, teve empresário que disse assim, olha, eu não acredito nessa lei de incentivo, porque nesse projeto de incentivo à cultura, porque nada lá é prestado conta. Disse, olha, é bem pelo contrário, né? A gente dá o dinheiro e nunca sabe o que acontece, né? E aí entra o quê? Justamente essa diferença do vendedor de anúncios e o proponente do projeto cultural, que é uma coisa muito importante, né? Você é um proponente de um projeto cultural que presta conta de maneira correta, ou você é somente um vendedor de anúncio, quando vai lá e bate na porta da empresa e pede o patrocínio, depois nem justifica, nem convida ele para o lançamento, não justifica, não cita a empresa, e aí talvez onde ainda existe uma certa resistência dos empresários, né? Não estou dizendo que todos são assim, mas para minha surpresa, eu fui pego de surpresa, porque o empresário ele não deixa de ter razão e não deixa de ter razão ao mesmo tempo, porque existe sim a pessoa que é o vendedor do anúncio, o autor que vai lá e busca o patrocínio, nunca mais dá as caras, né? E existe aquele proponente do projeto cultural que sim, presta conta, mantém as notas fiscais e os comprovantes em ordem absoluta por um determinado tempo, né? Porque ele entendeu de onde vem o dinheiro, né? E aí, quando ele entende de onde vem o dinheiro, e ele entende que, independente se o dinheiro vem de incentivo fiscal ou se é de um lucro de uma empresa, o que acontece? Independente de onde é que vem o dinheiro, você precisa saber fazer bom uso desse dinheiro, você precisa entender que você está sendo patrocinado por alguém e você deve, digamos assim, não vou dizer um favor, mas você deve aquela Uma de prestação de gratidão, conta, né? a prestação de conta para esse patrocinador, né? Porque tu imagina, né? Você vai lá e vamos lá, vou dar um exemplo de prático no dia a dia, né? Alguém bate na tua porta da casa agora, uma garotinha diz assim, olha, tio, tia, eu estou vendendo rifa para ajudar a gente a fazer a reforma da quadra da escola aqui na nossa comunidade, no nosso bairro. E aí acontece, você não sabe quando, tipo assim, vender a rifa, você não sabe quem ganhou a rifa, você não sabe quando aconteceu o sorteio da rifa, e muito menos não houve uma prestação de contas. Você não viu a reforma da quadra. Você mesmo que estivesse pagando uma rifa de R$ 5, que seja R$ 10, quando você não vê o resultado, o que acaba acontecendo? Você também acaba ficando chateado, frustrado, porque investiu um dinheiro e não houve um retorno, não houve uma devolutiva, né? Então, pense nesse caso real do dia a dia de uma venda de rifa e entenda que você, quando é o autor, quando você é o proponente do projeto, que se você foi lá e bateu na empresa e o dono da empresa destinou uma verba para você ou tirou do lucro real, que você faça o mínimo da prestação de contas, que você vá lá, visite ele depois no final do projeto e diga, olha, seu João, dona Maria, eu lembro aquele patrocínio que o senhor e a senhora me ajudaram? Aqui está a prestação de contas. Estou aqui prestando conta do dinheiro que me ajudou, né? Eu consegui impactar tantas pessoas. Mostre o resultado do impacto que esse projeto aconteceu. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que na próxima vez, quando você bater na porta desses mesmos empresários, eles vão querer te patrocinar, porque eles se enxergam verdade, eles enxergam que você é um proponente de projeto cultural, um cara que presta contas, uma pessoa que presta contas e não apenas um vendedor de anúncios, né, Gisele? Exatamente, né? E assim, vocês já entenderam de onde vem o dinheiro, né? Aí agora você tem que pensar assim, ó, mas como é que eu me preparo para ser um autor, para ser um escritor que as empresas vão querer contratar, que as empresas vão querer patrocinar, né? E aí a gente vem
para o quarto bloco, que o Jeff falou lá no começo da live, que era preste muita atenção e faça suas anotações para esse quarto bloco, né? Que é o quê? É você ter uma mentalidade de autor empreendedor. Você precisa entender que você precisa ter o quê? Ter algumas coisas que são, por exemplo, um portfólio, né? Um portfólio do autor. Então, assim, o que não pode faltar quando você vai apresentar um projeto de livro, quando você vai apresentar alguma coisa, vai ser o proponente para uma empresa, principalmente, né? Você não pode deixar de falar a sinopse do que se trata o seu livro, porque se as pessoas não sabem do que se trata, como é que elas vão confiar, né? Vamos dizer que, numa situação bem hipotética, eu vá pedir um patrocínio para um livro que vai falar sobre algum tipo de assunto polêmico, mas a empresa do Jefferson, ela tem valores muito diferentes dos valores aplicados pelo meu livro. Não que os valores que eu estou apresentando no meu livro sejam errados, mas não casa com a empresa que ele tem. Então, como é que a empresa dele vai aceitar patrocinar um projeto que às vezes ela não conhece e que pode ir contra os valores, pode ir contra a conduta da empresa? Então, é por isso que é importante que a gente apresente e que a gente tenha que estar aberto e receptível para receber uma negativa dizendo assim, ó, cara, é muito legal, concordo com o teu projeto, mas ele não vai de encontro com os nossos princípios e valores. Gente, a cultura tá aí, ela é para todos, né? Ela é para todos. Então, a gente tem que, da mesma forma que a gente está se propondo a apresentar o nosso ponto de vista, a gente também tem que saber respeitar o ponto de vista do outro. Né? Então, se eu chego e bato na porta de uma empresa e a empresa diz assim, cara, que legal, que bacana que vocês estão fazendo, mas não é alinhado com o que a gente prega e o que a gente fala aqui na empresa. Cara, agradeço a tua atenção por ter parado um tempo para me ouvir. Tem alguma empresa que tu conheça, algum empresário que tu conheça que está dentro dessa linha, você pode me indicar? Aproveita esse contato para isso. Aproveita esse contato para pedir uma indicação, né? Outra coisa que não pode faltar no seu portfólio de autor, quem é o seu público-alvo? Para quem o seu livro se destina? Por exemplo, eu não vou pedir para uma fábrica de fralda geriátrica patrocínio para um livro infantil. Por exemplo. Né? A menos que uma das propostas do meu livro seja a aproximação de gerações. Aí, eu não vou oferecer para uma, vamos dizer assim, para uma petroquímica, né, uma Petrobras, por exemplo, a oferta de um livro que fale que você não pode mais usar combustível fóssil e que você só pode usar energia solar. Vocês entendem que é uma coisa que não casa, né? Então, quem é o público-alvo que você está buscando? Qual é o cronograma? Aproveitando em quanto tempo, né? Já vou deixar... Gisele. Não, só porque aproveitando essa tua pegada aí, o Vinícius fez um comentário assim, ó. Exemplo, pedir um patrocínio de um banco para um livro que fala de emprestar dinheiro a juros zero. Eu acredito que isso que ele quis dizer, na realidade, né? Então, também, né? Use o bom senso, né? E faça uma lista de empresas que são potenciais captadoras de patrocínio do seu projeto, né? Não adianta ir bater na porta errada, né? E caso você bateu na porta errada e não deu certo, faça que nem a Gisele falou. Aproveite o contato e peça indicações para outras, né? Desculpa te cortar, mas eu só queria trazer esse comentário do Vinícius agora. Eu ia abrir ali o comentário dele e ia comentar isso depois. Né? Então, assim, aí outra coisa que não pode faltar nesse seu portfólio, no teu projeto, é cronograma. Gente, por favor, apresentem e cumpram o cronograma. Tá? Eu já soube de produtor cultural, não era da literatura, era de outra área, mas de produtor cultural que correu o risco de perder a sua possibilidade de inscrição em qualquer projeto por conta de quase não ter conseguido cumprir o cronograma. Tá? Porque aconteceu um imprevisto e essa pessoa não ia conseguir cumprir o cronograma como ela apresentou no projeto. Então, assim, façam um cronograma real, se organizem para que esse cronograma seja cumprido, né? E
o que as pessoas mais temem, que é o orçamento detalhado. Gente, vamos lá. É um projeto que você pode cumprir em 1 ano. Você vai apresentar o orçamento, você vai levantar o orçamento com patrocinadores, com fornecedores e tudo mais, e etc. Se houver um ajuste, uma necessidade de um ajuste desse orçamento, porque você orçou agora em abril, mas você vai receber a verba só em julho. Quando chegar a etapa, vou trazer para o livro, tá? A etapa de impressão do livro, você pediu um orçamento de impressão agora. Geralmente esses orçamentos só têm validade de 15 dias, tá, pessoal? Mas aí o dinheiro do edital vai sair lá em julho. Aí eu vou revisar, só ver se eu consegui voltar. Voltei. Não voltei? Voltei. Agora voltei. Voltou. Então, assim, você vai revisar o livro, estava ali, né? Vai diagramar, vai criar a capa, vai fazer os registros. Até você imprimir esse livro, já se passou pelo menos uns 6 ou 7 ou 8 meses de quando você pediu aquele orçamento inicial de impressão. E na hora que você vai imprimir, houve um aumento do preço do papel, houve um aumento de preço de tinta e etc, 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 ou estourou o dólar e tem insumo que é comprado em dólar, e o valor que você orçou inicialmente, ele está mais alto. E você tem de onde puxar uma verba daqui, uma verba dali, e você não vai cumprir exatamente o orçamento que você apresentou. Aí não tem problema, pessoal, porque você vai justificar por que você diminuiu a verba do café, do lançamento, e você botou mais verba na impressão, por exemplo. Você vai fazer uma justificativa. Mas é importante que você tenha, sim, uma ideia do quanto você vai gastar e você detalhe. Então, assim, eu vou gastar com a produção do livro, eu vou gastar tanto. Com a impressão do livro, eu vou gastar mais tanto. Com o fotógrafo, é tanto. Sendo que, assim, prestadores de serviço geralmente incluem uma carta de anuência, dizendo que eles se comprometem a prestar o serviço dentro daquele valor. Tá? Esse é um documento que é importante que tenha dentro dos projetos. Tá? E aí, com esse portfólio, com esse projeto já pré-escrito, né, sendo que tem outras particularidades, mas cada projeto vai depender de cada edital, né? Vamos voltar ao que eu já tinha falado antes, é importante que você leia para saber o que precisa constar exatamente no projeto, mas esse portfólio inicial é o básico do básico, tá, pessoal? E aí a gente entra nessa questão da mentalidade de empreendedor, né? Numa estratégia de guerrilha, né? Se você está participando do seu primeiro projeto cultural, ou se você não tem disponibilidade para viajar, ou não tem disponibilidade para estar atendendo tantas horas a semana para fazer alguma contrapartida social, a estratégia mais sábia para você que está começando nessa coisa, né, nessa jornada de produção cultural é começar pelo município. Por que você começa pelo município? Porque tem menos concorrência, tem mais impacto local, as pessoas da sua comunidade vão conhecer quem é você, a chance de você ser aprovado é muito maior porque você está concorrendo com os artistas, autores do município, da comunidade local. E aí, quando você começa a ficar conhecido, quando você começa a ter mais experiência nas questões de produção cultural, tu vai para o Estado, para o Brasil, para uma Lei Rouanet, para uma produção cultural maior. Aprenda pequeno, né? É muito mais fácil fazer, por exemplo, uma prestação de contas de um projeto pequeno do que um projeto muito grande. Se você não tem experiência de fazer uma prestação de contas de um projeto pequeno, como você vai ter a experiência de fazer de um projeto grande? E aí, claro, né, gente? A gente já falou aqui que o ideal é sempre contratar uma contabilidade para isso fazer, né? Outra questão, e aqui é onde talvez a maior parte dos nossos escritores, os escritores que começam, que tem escritores de primeira viagem em produção cultural erram, né? As certidões negativas de débito, ver se o seu CPF, CNPJ está sujo, né? Porque talvez você não manda a documentação, você já nem entra no seu projeto nem é aprovado porque faltou a documentação. Não, mas, eu tô com o CPF sujo, tô com o CNPJ travado, né?
isso trava lá na hora da aprovação do projeto, né? Então, entenda que você, como proponente do projeto, você, como responsável do projeto de produção cultural, precisa ter essas validações e certidões negativas de débito, verificar se o CPF, se o CNPJ está tudo certinho para que não haja surpresas lá na frente, né? E aí, um outro ponto que é muito importante aqui é você buscar realmente parcerias estratégicas, né? Nós aqui da editora NPE temos know-how para poder trabalhar com produções culturais, entendemos as leis de incentivo, né? E aí essas parceiras estratégicas, essas parcerias estratégicas, elas fazem com que você vença ou caminhe a passos largos muito mais rápido do que se você fizesse sozinho. Você tem uma parceira estratégica que vai te ajudar a caminhar, trilhar no caminho certo para que isso aconteça, né? Você vai ter um braço direito na parte técnica, na parte que é mais complexa, né? Como muito bem colocado aqui pela Gisele, é muito importante ler o edital, mas se você não tem experiência de um projeto cultural, é importante que você busque uma parceira estratégica, busque uma editora. Claro que aqui eu estou falando da editora NPE, mas nessa cidade pode ter uma outra editora que pode estar te acompanhando, né? Tenha esse braço direito na parte técnica para que você foque na estratégia de empreendedora, na estratégia de divulgação, na estratégia de como você vai vai fazer a apresentação, como você vai fazer o lançamento do seu livro, o evento do seu livro, da sua obra em questão, né, Gisele? Exatamente, né? Então, aí, para a gente já encaminhando para o último bloco, né? Nós vamos agora trazer para vocês, vamos derrubar os 5 maiores mitos que a gente ouve sempre quando a gente vai falar com o pessoal aqui na editora, né? E o que é o mais importante? Que de repente um deles é o que está impedindo você de avançar hoje, né? Então vamos iniciar essas quebras de mito. O primeiro mito é a remuneração do escritor, né? Posso me pagar para escrever dentro do meu projeto? Então agora a gente vai quebrar, vai quebrar alguns mitos do projeto, tá? Aí quando a gente pega e fala, né, o salário do escritor, posso prever esse pagamento? Gente, a resposta para isso é sim. Principalmente se você estiver trabalhando com lei de incentivo fiscal. É importante que você preveja a remuneração do escritor e a remuneração do coordenador do projeto. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão, em alguns momentos, o escritor pode ser impedido pelo projeto que ele está apresentando, pelo edital do qual ele está participando, ele pode ser impedido de vender o livro, às vezes, por 1 ano, como a gente já viu em alguns editais. Então, assim, poxa, se o cara não pode vender o livro, como é que ele vai ver o dinheiro entrar no caixa dele? Como é que ele vai ver resultado desse investimento de tempo para escrever esse livro, investimento do tempo que ele está lá fazendo as palestras, as rodas de conversa? Então, assim, sim, o edital deve prever a remuneração do autor e prever a remuneração do coordenador desse projeto, né? Às vezes o proponente pode ser o próprio autor, mas ele tem um coordenador, uma pessoa que está ajudando ele a escrever o projeto, uma pessoa que está auxiliando dentro dessa situação toda, vai ajudar nessa questão da prestação de contas, na organização, na hora que vai fazer a roda de conversa, na hora que vai fazer a palestra, ele vai estar lá junto com você. Então, assim, essa pessoa deve sim ser paga. Porque, gente, vamos combinar, nem relógio trabalha de graça. Se você não pagar ele com uma pilha, se você não pagar ele com a bateria que você carrega lá na tomada, ele vai parar. Né? Então, e saco vazio também não para em pé, a gente precisa pagar. Infelizmente, é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal: o caixa do mercado ele não aceita o pagamento em abraços. Né? Então, a gente precisa sim pensar, e a gente não está sendo mercenário quando a gente fala isso, tá? Na verdade, nós estamos sendo justos, né? Eu vou Exatamente, deixar o né? Jeff trazer O outro mito que a gente tem aqui é a questão do tamanho, né? Lei Rouanet é só para famosos, só para empresa grande. Essa talvez seja uma das maiores mentiras que você já ouviu.
né? É óbvio que uma empresa grande, é óbvio que um famoso, ele tem muito mais, digamos assim, braço para poder buscar o que é importante, né? O que tem que ficar claro para você é que a Lei Rouanet é para todos, ela é democrática, só que ela exige uma técnica de captação, né? E aí entra essa questão que eu acabei de falar antes para você. Talvez você tenha uma parceira estratégica que saiba fazer a captação de maneira correta. Talvez você tenha um produtor cultural que vai fazer essa captação de maneira correta. E aí casa com o que a Gisele falou. Só que esse produtor cultural, essa parceira estratégica, ela não vai trabalhar de graça para você. Então você tem que prever isso dentro do orçamento, na realidade, né? O que difere você pequena de uma empresa grande ou de um famoso é que realmente eles têm pessoas capacitadas na equipe deles para fazer esse trabalho que você talvez não tenha tempo hábil de fazer, né? Ou que talvez que você não tenha experiência de fazer, né? O outro mito que a gente tem aqui, e daí eu vou deixar a Gisele finalizar com os outros 2 mitos finais, é sobre a empresa, né? Qualquer empresa pode patrocinar? Então, Depende. pessoal, né? Essa é a resposta. Depende. Para Lei Rouanet, somente empresas de lucro real, que são as empresas maiores, que elas vão repassar nas leis de incentivo, elas vão passar uma parte. Eu estou falando de leis de incentivo aqui, tá? Nessa questão do patrocínio de empresas, tá? Então, quando você está trabalhando com Lei Rouanet, são as empresas de lucro real, porque elas vão passar o valor devido do imposto de renda para o seu projeto. Né? Um valor que elas deveriam pagar como imposto de renda, elas podem destinar ao seu projeto. Nos projetos municipais, nos projetos estaduais, geralmente ele envolve ISS e ICMS. Né? Então, as empresas menores podem podem entrar no jogo. E se a gente for pensar em patrocínio direto, né? Deixa eu até olhar que é exatamente isso. O patrocínio direto é qualquer empresa que tenha lucro. Então, eu posso ser um MEI e se o meu MEI está dando lucro, eu quero ser um patrocinador através do meu CNPJ? Posso. Porque se o meu MEI estiver dando lucro, como é que eu vou saber isso? Conversando com o seu contador. Contador, vamos lá, o teu contador. Minha empresa está dando lucro, eu posso entrar como patrocinador quero entrar como patrocinador em um determinado projeto. Aí o teu contador disser assim, cara, tu pode entrar como patrocinador, mas tu pode patrocinar o teu lucro aqui faz as contas junto com você pode patrocinar com R$150. Escritor, vamos lá, cara, eu quero muito te ajudar, mas o que eu consigo te ajudar é R$150. Gente, vamos lá, se a gente conseguir R$150 de 10 empresas pequenas, eu já tenho R$1.500 para ajudar no meu projeto. Então, a gente não deve negar o auxílio das pequenas também. Né? Mas quando a gente fala de patrocínio direto, é dentro do lucro da empresa, e quando a gente fala de incentivo fiscal, é de algum imposto que ele deveria pagar. Então, tudo vai depender de qual é a lei de incentivo fiscal que você está aportando ou de que forma você está acessando essas empresas, né? E aí a gente vem para o nosso próximo mito, né? E se eu não terminar o livro, Jefferson? Consequências reais, né? Você tem a devolução com juros e muitas vezes o teu nome fica sujo na cultura. O que é seu nome ficar sujo na cultura? É o teu CPF talvez nunca mais participar de talvez não, é o seu CPF nunca mais participar de um projeto cultural. É você nunca mais ter a possibilidade de ser um proponente de projeto cultural. Então, não entre em projeto se você não tem a certeza de terminar o livro, né? É óbvio que, assim, quando você tem essas leis de incentivo à cultura que são em nível municipal, como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, você tem ali, tipo, o manuscrito pronto e só precisa da editora para fazer o projeto editorial, que é a diagramação, a edição, revisão textual, os registros do ISBN, ficha catalográfica, e aí mais a impressão. Então, fica muito mais fácil de você fazer. O conselho que eu te dou, se você não sabe que consegue terminar o projeto dentro do prazo estipulado para
para a entrega desse projeto, desse projeto cultural, nem entre. Deixa para o próximo e finalize, né? Não foque. Jefferson, mas eu tenho certeza que eu consigo terminar. Só entra se você tiver certeza que consegue terminar. Mas aconteceu que no meio do caminho eu tive que mudar a história. Não existe justificativa para isso. Se você não entregar, não terminar o livro e não entregar o que foi proposto dentro do projeto que escreveu, você vai ter que devolver com juros e terá o seu nome sujo, o seu CPF sujo na cultura e nunca mais poderá participar de qualquer projeto de incentivo à cultura, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente vai para o último ponto, que é: preciso de um CNPJ para poder participar de editais, Gisele? Então, a grande maioria dos editais, eles aceitam CPF, mas alguns editais, eles podem ter uma vantagem para CNPJ, que são principalmente os editais de prêmio, uma premiação maior para alguns, ou tem alguns editais, né? Ou tem alguns. Tô travada, voltei. Tem alguns editais que eles são um pouco mais escondidos, que eles só aceitam, alguns editais escondidos, que você tem que saber os caminhos para poder chegar neles, que eles só aceitam inscrições a partir de CNPJ. Então, o escritor ele pode ser representado por um CNPJ, ou ele pode abrir um CNPJ cultural para poder, né, um MEI dentro da área da cultura, para que ele, ou MEI, ou realmente uma empresa, para que ele possa realmente adentrar esses projetos. Por exemplo, Lei Rouanet, vamos trazer de novo o exemplo da Lei Rouanet. Você pode aplicar ele como o CPF, mas através do CNPJ você consegue apresentar um orçamento muito maior. Então você às vezes consegue abraçar muito mais causas com um CNPJ do que com um CPF, né? Exatamente, né? Você precisa entender das regras do jogo para poder verificar essa questão, né? Se você pode ou não pode entrar. Mas a grande maioria dos editais permite que você, como CPF, participe dos projetos culturais, desde que você saiba fazer um bom projeto, saiba prestar contas e, principalmente, entregar o que foi previsto no projeto, né, Gisele? Indo para o final da nossa live, né? O que você aprendeu, né, nessa live? Né? Você aprendeu que o capital está distribuído, só falta a chave certa, né? Nós passamos aqui na live começamos falando um pouco sobre a questão dos editais públicos, né? Falamos um pouco das leis de incentivo à cultura, falamos um pouco do projeto da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo. Depois passamos pela Lei de Incentivo Fiscal, aonde você tem a mais conhecida, que é a Lei Rouanet, onde você precisa captar recursos para que você possa produzir o seu conteúdo. Depois nós entendemos um pouco a diferença do patrocínio direto e do incentivo, né? Onde você pode entender e ser um proponente de projeto cultural, prestando bem as contas para que não haja problema com você. No quarto bloco dessa live, nós falamos um pouco sobre a mentalidade do autoempreendedor, onde você começa tem que entender um pouco o que não pode faltar dentro do portfólio de você como autor, a estratégia da guerrilha de começar por município e depois seguir adiante, né? Buscar parceiras e estratégias para que você tenha um braço direito na parte técnica. E finalizamos falando um pouco sobre as quebras de mitos, né? A questão do salário, se você pode se pagar dentro do projeto, se a Lei Rouanet só é para os grandes, não é para todos, se qualquer empresa pode patrocinar, né? No âmbito federal, a Gisele falou sobre a questão do lucro real, no âmbito estadual e municipal, né? No municipal, ISS, Imposto sobre o Serviço, e no estadual, ICMS, PIS, COFINS, e
finalizamos falando um pouco, se eu não terminar o livro, o que acontece se eu não entregar esse projeto, você terá que devolver com juros e terá o CPF banido de participação nos projetos de qualquer outro projeto cultural. E se você precisa ter CNPJ para se inscrever em projetos culturais, não necessariamente. Muitos editais aceitam CPF, mas você precisa entender um pouco da regra para saber que alguns editais exigem CNPJ, mas se você está começando a jornada do escritor, se você está querendo experimentar essas leis incentivos de projeto cultural, a gente recomenda fortemente que você comece pelo seu CPF, recomendando sempre que você contrate uma contabilidade para fazer uma boa prestação de contas para que você não tenha problemas futuros, né, Gisele? Exatamente, né? Gente, vamos lá. Não deixe o talento de vocês morrer na gaveta por falta de estratégia, né? Se vocês querem transformar o livro de vocês num projeto viável, vocês podem contar com a gente. A gente tem esse serviço dentro da editora de coordenação de projeto cultural. A gente ajuda vocês a montar o projeto, entender o edital e trabalhar e navegar por dentro de toda essa burocracia, né? Porque, afinal de contas, o que separa um autor publicado de um autor de gaveta não é exatamente o saldo bancário, é o conhecimento das regras do jogo. A gente fala muito sobre isso no Método EPV, a gente fala muito sobre isso nas nossas lives. E aí, agora, a gente trazendo essa questão dos projetos culturais que podem ajudar você a fomentar financeiramente o seu sonho, o seu projeto, né? A mesa está aí, né? Agora você decide se você vai servir o seu café, né? Ou se você vai servir o seu café para os outros, vai deixar os outros usufruírem do seu café, ou se você vai tomar o seu café publicando a sua história, escrevendo a sua história, né? Com isso, eu vou me despedindo, vou deixar o Jeff finalizar esta live de hoje e aguardo vocês na semana que vem, né, Jeff? Exatamente. Na verdade, semana que vem, nós estaremos participando de um evento, o World Creative Day. Estaremos fazendo um workshop da escrita. Então, muito provavelmente não teremos live, mas nós vamos gravar esse workshop da escrita lá no evento e vamos publicar o workshop da escrita que a gente vai estar palestrando no Dia da Criatividade. Para quem não sabe, dia 21 de abril se comemora o Dia Mundial da Criatividade e Blumenau está participando junto com centenas de cidades no Brasil e no mundo, fomentando um pouco sobre essa questão da criatividade, né? Então, na próxima quinta-feira, né, no dia 23 de abril, eu e Gisele estaremos participando, né, palestrando nesse evento, mas nós não vamos deixar você de fora, não. Nós vamos trazer para você essa palestra que nós vamos estar dando lá. Nós vamos estar em deslocamento no horário da live, mas vamos deixar depois disponibilizada para que você possa assistir essa live. Então, nos encontramos daqui 15 dias, né, daqui 14 dias, mais precisamente no dia 30 de abril, o último dia do mês, com mais live, trazendo para você dicas, insights do mundo editorial, do mercado editorial. Se você gostou dessa live, se você entende que essa live deve chegar a mais pessoas, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar essa live para mais pessoas e para pagar o garçom, para que o YouTube entenda que a gente está trazendo conteúdo mais relevante, se inscreva, ative o sininho, porque quando você se inscreve, quando você curte, compartilha, comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, né? E aí, quando você se inscreve e ativa o sininho, você será sempre notificado quando nós estaremos entrando ao vivo aqui, para que você possa buscar muito conteúdo ao vivo, tirar as dúvidas como o Vinícius tirou aqui agora, o Lauro, a Maria, vem tirando nas últimas semanas ao vivo com a gente. E claro, se você não consegue estar conosco ao vivo, deixe um comentário na live que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai, sim, e tirar todas as suas dúvidas. E, claro, se fizer sentido, entre em contato com a nossa equipe
porque além de termos expertise na produção cultural, somos uma editora prestadora de serviços e trabalhamos desde projetos editoriais, preparando o seu livro para ser entregue para ser impresso em gráfica. Trabalhamos com serviço de impressão, ghostwriter, e temos cursos online, seja o escritor da sua própria história, o curso Diagramando Histórias, e também temos o curso do método EPV, onde a gente traz toda essa estratégia para que você escreva com intencionalidade, se posicione com estratégia e venda com autoridade. Então, se fizer sentido para você, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os contatos da nossa equipe. Entre em contato com a gente, porque vai ser um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. No mais, eu me despeço aqui, agradecendo a você que que esteve com a gente aqui ao vivo, a você que vai assistir essa live gravada. Conte com a gente para o que der e vier, para que você possa se tornar escritor da sua própria história. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.